Bem-vindo, meus caros ouvintes. Estamos aqui para mais um episódio do Contando Neurônios. Meu nome é Luiz Xavier e estou pronto para interpretar essas ondas sonoras. Meu nome é Lucas Santos e eu estou vibrando de alegria. Hoje vamos falar um pouco sobre música, né? Principalmente a relação dela com a física e com a ciência e a história também. E eu acho interessante a gente começar falando desse tema, falando um pouco do contexto histórico e principalmente como é que foi a música ao longo da história, porque isso é uma parada interessante, né? A relação do ser humano com a música. É uma parada bem interessante. É legal porque a gente sabe que as comunidades e o homem evoluiu junto com a música. A música ela existe até mesmo antes de existir uma linguagem, desde que o homem começou a se distribuir em bandos. E a gente ouve música o tempo inteiro, nem que seja o som dos pássaros, o som dos animais. Isso não deixa de ser uma música para os nossos ouvidos e futuramente sim a gente começa a produzir a música propriamente dita como a gente conhece hoje, né? Que é uma produção humana. Exatamente. Eu acho, muito massa esse assunto, porque música passa sentimento, música expressa coisas que, são difíceis de se descrever. E essa parada do porquê que tal som é agradável pra gente, diferente de outro som que não é agradável. Por exemplo, um quadro sendo arranhado, etc. E a música, ao longo da história, ela tem muita importância, né? Desde a época clássica até, enfim. E a música também diz muito sobre o povo na qual ela está inserida. Por exemplo, diferentes culturas têm diferentes divisões na escala musical, usam diferentes notas. Isso é uma parada muito massa também. É muito legal ver isso, que as culturas moldaram também o estilo de música que elas têm, como a cultura ocidental. A gente ouve um estilo de música totalmente diferente do que a gente vê no oriental, e a gente também vê, até dentro aqui do Brasil, as divisões rítmicas da música e coisa do tipo. A gente tem, por um lado, a bossa nova, que é bem calma. Por outro lado, a gente tem o axé, a música nordestina, com um ritmo muito, muito intenso, e isso é muito legal, né? E outra coisa que é legal também é que, como eu já vinha falando, a música ela veio com a nossa história. E a gente evoluiu com a música. Então, o ser humano, como a gente sabe, ele evoluiu com o tempo. Existem mutações, como todo animal já passou. E isso rolou também, tanto com os nossos ouvidos, tanto com o nosso cérebro. A gente tem parte do nosso cérebro que serve só pra gente poder ouvir e entender o que a gente tá ouvindo, né? Isso é uma parte muito massa, velho. O nosso cérebro, ele foi evoluindo junto com essas coisas. Então, e é interessante perceber que tem uma relação bem direta do que é apreciável aos nossos ouvidos com aquilo que a gente consegue processar no nosso cérebro. Então, isso é uma parada interessante, porque a gente não acha ultrassom um som lindo, até porque a gente não ouve ele. Não faz nem sentido a gente achar ele lindo, etc. A gente acha que som é só o que a gente ouve o tempo inteiro. E não é, porque existem coisas além do som. O que é ultrassom pra gente, pra um animal como o golfinho e o morcego, o ultrassom é som, porque é isso que eles ouvem, é isso que eles interpretam. Você chegou num ponto interessante. Você falou aí, o que é som? Eu acho que esse é um ponto que a gente podia começar a dar uma luz aqui, só coisa para relacionar com a física, né? O que é o som, né? Pra quem já ouve aqui, e a gente ouve o tempo inteiro, o som é algo intrínseco, a gente ouve desde sempre, fora as pessoas surdas, é lógico, mas é interessante falar que os surdos eles não podem ouvir o som pelos ouvidos, mas eles conseguem sentir o som. Como a gente vai falar, o som ele é uma vibração. Então, quando você tá numa festa e a música tá muito alta, você sente o pulso da música batendo. Você sente, então, o surdo ele consegue sentir a música, sentir o ritmo. E isso é muito interessante, porque eles não estão tão distantes da música como a gente fica imaginando. Caramba, deve ser uma experiência muito diferente, né? Você sentir aquilo ali sem ouvir. Deve ser uma parada muito doida, velho.
a gente já experiencia esse tipo de coisa mesmo ouvindo, né? Sentindo o ritmo e coisa do tempo, sentindo a batida e coisa do tipo. É legal, então, a gente já vir introduzindo o que é som, né? Lucas, pra física, o que é o som, assim, de maneira geral? O som é uma vibração do ar, basicamente. Tipo assim, o jeito mais geral de você definir o som é vibração. E depende do material, porque você pode ter som atravessando o móvel. Eu não sei se vocês já repararam, mas, por exemplo, se você encostar o seu ouvido em algum material e bater naquele material, você vai ouvir aquilo dali muito mais intensamente do que se você estivesse ouvindo pelo ar. Isso é justamente porque a vibração ocorre de maneira diferente, dependendo do material. O som, ele é essa vibração ali. E isso é muito legal, isso que você falou, porque existe uma história bem legal que é quando os indígenas dos Estados Unidos, eles queriam, talvez aqui no Brasil também, eles queriam saber se a cavalaria estava chegando, em vez dele tentar ouvir o som aqui, eles botavam o ouvido na terra para sentir a vibração dos cavalos andando. Isso é muito interessante, por quê? Porque justamente o som ele propaga com mais facilidade em meios que tem uma densidade maior. Por isso que a Terra, como ela é mais densa do que o ar, o som se propaga com mais facilidade. Por isso ele chega mais rápido em alguns lugares, né? Você pensa que como o som é uma vibração naquele meio, são as moléculas colidindo. Então, se você precisa percorrer uma grande distância para colidir com outra molécula, então você está demorando um tempo maior para transmitir aquela informação. Se você tem as moléculas rearranjadas de outro jeito, a propagação é mais fácil. E essa é uma palavra interessante, né? Propagar. Basicamente é ir de um ponto até o outro. Então, ela vai de um ponto ao outro com uma certa ordem no espaço. É legal a gente falar também do som e como ele vibra, no caso no ar aqui pra gente. O nosso ouvido ele evoluiu, falando de novo da evolução, né? Para seres que em geral ouvem no ar. Então a gente ouve bem coisas que propagam no ar. Então a gente tem que entender que o som ele é energia e ele faz as moléculas vibrarem, porém ele não faz as moléculas mudarem de lugar. Tipo, ele não pega a molécula e consegue empurrar a molécula lá pra frente. A molécula não muda de lugar. O que ele faz é fazer com que a molécula vibre em direções, e isso sim é a propagação. Ele tá levando energia, e essa energia ela é traduzida pra gente como informações. Então, energia não deixa de ser informação nesse caso. Essas vibrações a gente consegue compreender elas de uma outra forma também, que é a compressão do ar. Você imagina que quando uma molécula anda um pouco para frente, ela chega próxima da outra. Então isso faz uma compressão do ar. Então você consegue descrever o som como várias regiões de compressão e descompressão do ar. E essas regiões elas vão mudando com o tempo. Essa é a propagação. Você vê que uma molécula vai transmitindo a energia para outra e essa onda vai propagando. Lá na escola, quando a gente estuda o som, a gente normalmente vê o som como aquela ondinha, né? Uma senoide que a gente fala que tem o formato de um seno. E aí ela vai fazendo aquele vai pra cima, vai pra baixo, vai pra cima, vai pra baixo. E a gente não entende bem o que é isso na vida real. E é justamente isso. Quando a onda ela tá no pico dela, ela tem uma compressão maior. Quando ela vai pro vale, que é a parte mais baixa, ela tem uma descompressão. E aí ele vai fazendo, ó, comprime, descomprime, comprime, descomprime. E aí esse balanço que o som faz, a onda consegue fazer com as moléculas, é o que leva a informação em forma de energia até os nossos ouvidos. Exatamente, a gente tem uma estrutura no ouvido que consegue perceber essa vibração, né? Então ela é transmitida para o cérebro que interpreta esses sons. E o interessante é que você falou dos sons que são senoidais, ou seja, aquela figura clássica que a gente tem de onda, quando pensa em onda. Na vida real você não tem geralmente uma coisa daquele tipo, né? Você tem uma coisa bem diferente, mas uma ideia que ilustra de como que você consegue chegar em coisas tão diferentes na vida real é que a gente vai apresentar mais para frente quando for falar de série harmônica. Eu vou falar um pouquinho sobre como que você chega em sons totalmente distintos através daquela onda
senoidal bonitinha que a gente geralmente vê nas escolas. Então, para a gente poder já dar uma introduzida na parte de música, e é muito legal porque a música e a física estão muito correlacionadas, elas são coisas que foram construídas separadamente. Então, existem palavras na música e palavras na física que são diferentes, que significam a mesma coisa. E aí, quando a gente vai estudar isso, a relação, é bem complicado. Igual eu e o Lucas passamos alguns problemas quando fomos entender essas coisas, quando a gente estava estudando esse tema, justamente porque existe uma significação um pouco complicada. Então, a gente primeiro, para falar de ondas, a gente tem que falar de uma frequência da onda. E isso é muito legal, que a gente estudou lá na escola, que toda onda ela tem uma frequência, ela vibra com uma certa intensidade no tempo. Então, o que é uma frequência primeiramente? Bom, você imaginar que tem aquela onda bonitinha, senoidal, e definindo o que é um pico e um vale, então você imagina que o pico é o ponto mais alto e o vale é o ponto mais baixo. Primeiro, antes de definir frequência, a gente tem que definir comprimento de onda. Isso é uma coisa importante da gente definir. Comprimento de onda é o comprimento que você vai de um pico e volta para um pico, ou de um vale e volta para um vale. Ou seja, se tiver aquela ondinha bonitinha, senoide, você vai de um pico, vai para o vale, voltou para o pico, então essa distância ali é o seu comprimento de onda. Para a gente poder falar o que é uma frequência, a gente tem que pensar que a frequência é tudo aquilo que se repete em um determinado tempo. Normalmente, na física, a gente usa o segundo, né? Quantas vezes você consegue repetir aquilo em um segundo? Então, a gente chama essa unidade de medida de hertz. E aí, por exemplo, a gente pode falar que, no caso do seu carro, se você tem um carro que a roda dele gira 2 vezes a cada 1 segundo, essa é a frequência dele, são 2 voltas por segundo. Essa é a frequência da roda do seu carro, então é o ciclo que ele fez em um determinado tempo, no caso a gente usou 1 segundo. Na onda acontece do mesmo jeito, quantos ciclos do comprimento de onda, no caso, né, quantos comprimentos de onda ele consegue fazer nesse determinado tempo. E isso é a frequência de uma onda. Exatamente, exatamente. Já dado esses conceitos de comprimento de onda e de frequência, é interessante a gente pensar então, o que é a frequência na música e para que ela serve? Então, é interessante para a gente pensar então, já que a gente sabe que a frequência são ciclos e coisas do mais, a gente tem que pensar então, o que é a frequência na música, o que ela significa? Então, a frequência na música, e no caso também no som, ela determina quão agudo é o seu som. Então, por exemplo, frequências que são muito altas e os ciclos são cada vez mais rápidas, você vai ter um som cada vez mais agudo. Então, por isso, a gente tem sons tão agudos que incomodam o nosso ouvido. E quando você tem o que é mais grave, a frequência ela é menor. Por exemplo, a voz de uma mulher, naturalmente as pregas vocais delas são um pouco mais finas que as dos homens. Por isso a voz dela consegue vibrar com maior frequência que as dos homens. Por isso que a voz da mulher, naturalmente, ela é mais aguda do que o homem. E isso é bem interessante. Por isso, a corda mais fina do violão, ela tem um som mais agudo. E isso é referente justamente à frequência. E a gente consegue pensar em questões de notas musicais, que as notas musicais, elas têm frequências diferentes. Então, por exemplo, uma nota Lá, quando a gente fala dela, ela tem 440 Hz. Então quer dizer que a cada 1 segundo a nota Lá ela vibra 440 vezes. Então ela é muito rápida, só que ela tem um som que é muito gostoso. Porém, uma nota Lá ela consegue ter uma frequência diferente. As notas elas podem variar de dobro e metade, tá ligado? Então, por exemplo, uma nota Lá ela pode ser mais grave se ela for metade de 440 Hz, se for 220. Ou ela pode ser mais aguda se ela for o dobro, que é 880 Hz. Então pode ficar mais agudo ou mais grave, mas não deixa de ser uma nota Lá. Então isso é bem legal e isso acontece também com as outras notas, como um Dó, um Lá. E o Dó e o Lá, eles têm justamente esse tipo de coisa também. Eles têm uma frequência específica. E o nosso ouvido, ele foi treinado para poder entender essas notas como notas muito boas. Tem uma relação também que a gente pode ouvir com frequências que são justamente uma corda. Se você tem uma corda inteira e ela faz um Lá, se você pega metade da corda, ela faz um Lá mais agudo com a metade da frequência.
E isso é bem legal também. Eu recomendo que vocês estudem sobre isso, vai ter referências na descrição para você entender um pouco melhor esse tipo de coisa. Algumas definições que provavelmente você vai ver por aí, quando você vai falar de teoria da música, essas paradas assim, é a questão dos harmônicos, né? Aí uma coisa que você pode se perguntar é o que é um harmônico? Que carambos é isso? A gente pode definir a série harmônica como sendo um conjunto de frequências que são múltiplas a essas frequências anteriores. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu vou ter uma frequência fundamental e as outras frequências que eu vou ter vão ser essa frequência fundamental multiplicada por um número inteiro, ou seja, 1, 2, 3, 4, etc. Esse conjunto vai ser a minha série harmônica, no caso. Para explicar o que são os harmônicos, eu vou pedir que você imagine que eu tenha 2 pontos e eu vou fixar a minha corda nesses 2 pontos. Um conceito interessante de explicar primeiro é o que significa um nó. Um nó é a junção entre um vale e um pico, ou seja, a média ali na metade entre um e o outro. Quando você tem um harmônico, nesse caso que eu falei com vocês, das 2 pontas fixas, o primeiro harmônico, por exemplo, ele vai ter 2 nós, que vai ser o início e o fim. Ela vai vibrar nesse formato somente no meio. É como se uma pessoa estivesse pulando uma corda. E aí, sabe quando você pula uma corda e a pessoa está girando? E aí é justamente isso, é uma barriguinha, né? Só uma barriguinha. Exatamente. Ele vai ter um vale ou um pico. E aí o que acontece se a gente tem pelo menos um nó? No central, né? Um nó central. Se a gente tiver um nó ali no centro, a gente não tem mais um vale só. A gente tem um vale e um pico, ou um pico e um vale. Vai ter 2 coisas oscilando com um ponto fixo no meio. A gente vai deixar um link para um videozinho que demonstra isso, porque é muito mais fácil vocês verem do que a gente explicar isso. E o que esse harmônico é interessante para a música? É porque essas notas que eu falei, como um Lá, um Dó, eles são frutos justamente de frequências em cordas que geram harmônicos perfeitos, ou quase perfeitos. Às vezes não dá certinho. O que acontece é que quando você tem um harmônico em uma corda, o som dele, no caso de uma corda de violão, né, é um som muito legal, porque ele tem um nó muito estável. Quando você pega uma frequência que está entre 2 harmônicos, é como se esse nó ele ficasse vibrando também. E o que a gente quer é que o nó fique o máximo possível paradinho, para a gente poder ouvir o melhor possível, esse som ser cada vez mais consonante. E isso era definido tanto pela tensão na corda, quanto no tamanho dela, etc. E uma coisa interessante também de se notar é essa relação de que eu consigo, com os harmônicos, formar qualquer outro som. Porque isso é uma parada interessante de se linkar com a matemática, porque existe uma coisa na matemática chamada série de Fourier. Para quem não sabe o que é uma série de Fourier, uma série é uma soma. Eu vou somando números infinitamente. E a série de Fourier, ela representa qualquer função através de uma soma de senos ou cossenos. Basicamente, o que a gente pode pegar isso para a música é imaginar que com várias ondas bases, eu posso somar essas ondas e obter coisas completamente diferentes. Sons completamente diferentes do que um seno ou um cosseno. O que eu tava falando lá atrás, da gente conseguir pegar metade de uma corda e achar outra nota, ou 2/3, ou 3/4, é justamente isso. Por quê? Porque quando a gente pega uma corda, a frequência dela na corda gera justamente um harmônico, o que a gente está fazendo é justamente botando o dedo ali, imagina com a corda de violão, botando o dedo exatamente em cima de um dos nós da corda. E isso você limita o número de nós. E quando você mantém a frequência, agora você imagina, você manteve a frequência e mudou o número de nós. Isso gera
um outro som diferente na corda. E isso que é o interessante, por isso que no violão tem aquelas marcações, porque quando Pitágoras fez mais ou menos essa relação de metade, 2/3, e aí ele viajou depois para um monte de número gigante, que é justamente essas ligações para você conseguir achar justamente na corda do violão ali, a metade da corda ou 2/3 da corda, e com uma corda que, por exemplo, está afinada no Mi, você conseguir atingir outra nota que não seja o Mi. E uma coisa também que é interessante é a diferença entre os sons de diferentes instrumentos. Porque diferentes instrumentos podem ter um som Dó, por exemplo, e soar bem diferente um do outro. Isso é o que a gente chama de timbre. É como se fosse o formatinho da onda. Por exemplo, você pode ter uma onda mais onduladinha ou uma onda mais suave. Isso é muito legal na música, porque a gente estuda na escola que a onda ela é sempre esse sobe e desce perfeito, e na vida real não é bem assim. Por quê? Porque o que acontece é que a onda ela vibra diferente de acordo com o meio, certo? Então, dependendo da construção daquele seu instrumento, ela vai vibrar um pouco diferente, e é isso que dá a graça na música. É isso que dá o diferencial, porque senão todo som ia ser igual. E isso é diferente justamente por isso. Por que o dó do violão na mesma frequência é diferente do dó da flauta? O som é diferente, é perceptível. E é justamente essa diferença da construção. Esse formatinho perfeito da onda, normalmente a gente consegue em laboratórios usando um equipamento para vibrar daquele jeito. Normalmente quando a gente usa instrumentos, se a gente vai ver como ele funciona, é diferente. E essa é a graça, esses pequenos ruídos na música, esse pequeno diferencial é o que faz a música ser tão diferente, é o que faz com que a gente tenha tantos, mas tantos instrumentos diferentes que façam sons diferentes. Uma das características muito legais da música e que a gente não poderia ficar sem ele é o ritmo, que é basicamente o tempo que a gente dá para a música e para as notas entre elas. E isso dá, às vezes, um ritmo dançante ou um ritmo que acalma a gente. O ritmo, ele é justamente... E por que isso é legal? Porque hoje em dia a gente fala muito de ritmo como 150 BPM ou batidas diferentes. Mas imagina com a gente que nosso corpo tem um ritmo próprio. E antes da gente ter conceitos como o conceito de tempo, que a gente só foi definir isso muito depois, o nosso corpo ele tem um ritmo próprio. Então, por exemplo, o coração nosso bate em um ritmo específico, o nosso piscar do olho é também um ritmo específico, e quando a gente batuca aqui, a gente está ouvindo a música, a gente acompanha com a mão, isso é o ritmo da música, a gente acompanhando a música. Isso é muito legal. Por quê? Porque o que aconteceria se a gente estivesse no silêncio absoluto? O que acontece é que o tempo inteiro a gente está ouvindo tudo e a gente está conversando, a gente está ouvindo alguma coisa e muito ruído, principalmente hoje em dia que a gente tem muita coisa acontecendo em volta da gente, carro passando, moto. Então o que aconteceria se a gente conseguisse ficar no silêncio absoluto? O nosso corpo, ele tá tão acostumado com sons altos e muito ruído que ele dá uma abafada, tanto que a gente às vezes fala que a gente tá ficando meio surdo por causa do fone, porque a gente ouve o dia inteiro. Mas se a gente conseguisse, com o tempo, o nosso ouvido ele ia ficar cada vez mais sensível pro nosso corpo mesmo. Então a gente não deixaria de ouvir as coisas, a gente ia ouvir o nosso próprio corpo. A gente ia conseguir ouvir os nossos batimentos cardíacos cada vez mais sensível, a gente ia conseguir ouvir os estralos dos ossos, a gente ia conseguir ouvir as nossas piscadas, o nosso pulso batendo. Isso é muito legal, às vezes quando a gente está correndo, a gente ouve o nosso batimento cardíaco, porque o nosso ouvido, ele evolui justamente com o que a gente ouve. E hoje em dia, a gente sabe que o nosso ouvido, ele tem um limite. E ele tem limites de frequências e até mesmo um limite para a gente conseguir ouvir, porque hoje em dia as coisas são muito, muito altas, a gente tem muita informação. Então, é muito legal essa parada do ritmo,
justamente porque a gente consegue ouvir e a gente tem um ritmo intrínseco na gente, né? Um conceito que a galera já confunde, eu lembro da minha avó falando sobre isso, né? Abaixa o volume desse som aí. A altura, geralmente, ela está muito mais relacionada à frequência do que ao volume. Então, o volume, você está falando sobre a intensidade da onda, a amplitude, ou seja, o quanto mais alto o pico está, sabe? Essa coisa aí é muito mais relacionada com o volume do que a altura. Uma parada muito massa também relacionada à música é a relação com números racionais e irracionais. O piano, uma coisa muito interessante é que a divisão das notas do piano ela é feita de uma maneira bem diferente do que se espera. Geralmente você pensaria em colocar as notas, por exemplo, somando, fazendo uma coisa aritmética, ou seja, por exemplo, um exemplo de soma aritmética é 1 mais 2 mais 3 mais 4, etc. Porém, no piano, a escala dele ela é geométrica. Isso significa que não é caso de 1 mais 2 mais 3, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, no piano, você tinha que fazer uma escolha de qual que seria o número que você utilizaria para fazer aquela divisão ali. Uma coisa interessante é que a nota inicial e a nota final tem que ter uma certa relação. E essa relação que eles procuravam era a relação de ser 2 vezes maior. Ou seja, procurar as notas ali na corda e ver que a metade vai soar parecido, só que vai ser mais agudo, por exemplo. E eles queriam que no final dessa escala você tivesse uma frequência 2 vezes maior do que a que você tinha no início. E essa divisão poderia ser feita de várias formas diferentes. Porém, o que foi escolhida foi 2 elevado a 1 sobre 12, ou seja, a raiz 12ª de 2. Porque se você multiplica isso 12 vezes, você tem 2 no final. Então você está usando um número irracional para fazer a divisão das suas notas que são, em tese, racionais. Essa coisa não dá muito certo, porque um número irracional não vai dar uma divisão entre harmônicos, não vai dar um harmônico. Porém, esse número que você utiliza, essas potências de 2 elevado a 1 sobre 12, elas se aproximam muito da divisão entre os harmônicos. Isso é legal, porque isso foi proposto por um matemático, porque na época, quando eles... Na verdade, essa discussão ainda existe hoje em dia, porque o que era proposto por Pitágoras, que foi usado durante muito tempo, ele tinha alguns erros que eram justamente a proporção entre as notas, elas eram diferentes, e o ideal seria que as notas tivessem proporções bem parecidas para você ter uma subdivisão legal, sabe? E ter um som legal. Mas não era bem assim que funcionava, e apesar que dava certo o que o Pitágoras tinha dado de ideia. Mas aí o matemático falou assim, eu esqueci o nome dele agora, mas ele propôs justamente essa relação para que a gente tivesse números que tivessem uma subdivisão melhor entre as notas. Um cara que é muito famoso, que usou essa subdivisão proposto por esse matemático foi o Bach, que é um dos maiores compositores já conhecidos pela música clássica, e ele usava muito essa relação. Porém, essa relação, ela gera uma leve desafinação. Para quem tem, ouvido absoluto ou conhece muito de música e já ouviu muito, vai notar a diferença. Porém, são propostas diferentes. Inclusive, a galera que é mais antiga da música ou que gosta dessas ideias mais antigas, eles propõem que quando você matematizou demais a música, como o Bach fez, passando a usar essa outra... eu vou chamar de escala, mas não é necessariamente uma escala. Esse leve desvio aí que eles fizeram para ficar mais próximo matematicamente, eles falam que a música perdeu um pouco da naturalidade dela e da coisa da natureza, porque, por exemplo, na época dos gregos,
as músicas tinham muito de você sentir e coisa do tipo, e como algo místico também. Então eles falam que quando a gente matematizou demais a música, a gente perdeu muito dessa virtude que a música tinha. Estamos chegando ao fim, agradeço a todo mundo que acompanhou até aqui. Peço encarecidamente que compartilhem nas suas redes sociais e nos sigam também, conte_neurônios, contando neurônios, vocês acham aí bem facinho. E muito obrigado a todos, até a próxima. A gente sabe que esse episódio ele não foi tão profundo, mas é um tema que é extremamente profundo e difícil de falar, ainda mais para mim e para o Lucas, que não tem um conhecimento profundo sobre música. A gente vai deixar na descrição diversas referências sobre arte, música, matemática, coisas que podem despertar esse conhecimento em vocês e que vocês possam pesquisar. Tem um livro na descrição também que fala sobre isso, que a gente usou como referência. Então, é muito legal, muito obrigado a todos que ouviram a gente. Quem tiver mais interesse ou quem ter conhecimento sobre isso, pode vir falar com a gente, mandem perguntas no nosso e-mail ou nas nossas redes sociais. E a gente agradece todo mundo que ouviu a gente até aqui. Até mais e até a próxima.